Oi. Então, vamos conversar um pouquinho de novo? Eu venho falar um pouquinho sobre infância. O que acontece na primeira infância? Lógico, a criança não lembra. Mas muitas crianças passam por pequenos traumas e ficam sim marcados nele. O que acontece? Às vezes, somente às vezes, a gente cresce, aliás, a gente por ser criança depende 100% dos pais, lógico. E em algum momento da vida, os pais precisam fazer correções, com certeza, né? Educar sempre. No entanto, estou passando uma coisa que eu vivenciei. Eu já fui da época das palmadas, tá? Infelizmente, antigamente a lei da palmada era o que educava. Hoje em dia nós temos outro nível, outra maneira, outras opções para educar os nossos pequenos. Estou citando crianças de 3, 4 anos nesse momento. Às vezes, e somente às vezes, uma criança está simplesmente brincando e tropeça. Pá! O pai ou a mãe olha com aquele olhar de desaprovação e simplesmente grita, levanta! Querendo encorajá-lo a ser uma criança mais firme, uma criança mais resistente, uma criança mais dura, uma criança não dura, mas uma criança realmente que possa se autodefender. Não é incorreto. No entanto, não é o correto. Como aprendi recentemente, a criança não tem a maturidade de definir o porquê que ela caiu. Ela viu que tropeçou, ela sabe que tropeçou. No entanto, ela precisa de um acolhimento. Ela precisa de um abraço. Ela precisa de um você se machucou? Posso te ajudar? Mesmo que seja nesse tom áspero que estou falando. Ou filho, vem cá, meu amor. Você não viu que você tropeçou? Você não viu que tal coisa estava à sua frente? E infelizmente, isso são marcas. Porque não acontece só uma vez na vida da criança. Ele tropeça caindo de bicicleta, ele tropeça andando, ele briga com os irmãozinhos. Então o que acontece? São marcas e mais marcas que vêm acumulando na sua infância. E quando ele se torna um adolescente, ele pode sim trazer com ele essas dores, essas marcas, se tornar uma criança ansiosa. Ansiedade é também, em meio a outras coisas, a ansiedade é também medo do futuro. Ou seja, antecipar o medo das coisas. Será que isso e aquilo está certo? Será que isso ou aquilo vai dar certo? E, no entanto, a ansiedade não auxilia. A ansiedade desenvolve outros e outros, não setores, mas desenvolve mais coisas que, acumulando-as, pode causar pânico, pode causar a depressão, pode causar várias coisas, infelizmente. E a criança não sabe. Às vezes uma criança pequena, 12 anos, adolescente, pré-adolescente, e eles se tornam aquelas crianças fechadas, como eu já citei em outro vídeo, tímidas, né? Restritas. Às vezes até crianças que têm medo de convívio com pessoas. Às vezes quando chega uma visita que ela não tem afinidade ou que ela não tem intimidade, ela se fecha no quarto, ela se afasta. Por quê? Dentro do eu dela pode ter uma marca muito grande. A marca que foi implantada lá na infância. Por aquelas correção de você não é capaz, você é tolo, você é bobo, outros xingamentos mais pesados. E em vez de ter tido aquela acolher, em vez de ter tido aquele vem cá, filho,
Não estou dizendo de passar a mão na cabeça e dizer sempre que a criança cair, você tem que fazer essas coisas. No entanto, o mais correto é você ser a pessoa que ele precisa que você seja. Ou seja, ele precisa de um adulto. Ele não é um adulto, ele é uma criança. Ela ou ele, a pessoa em si, a criança, só precisa de acolhimento. Para num futuro distante, não passar por tantas dores, tantas situações sozinho. Porque a partir do momento que você cria uma criança que confia em você, que quando cai, sabe que pode te falar por que caiu, ou te pedir ajuda, automaticamente você vai ter uma criança que quando chega numa fase adulta, ele vai te falar, ele vai correr para o seu colo e não para o colo dos amigos. E eu estou falando de uma fase adulta, não que fique um adulto em si, mas sim o adolescente ainda, né? Essa fase de 12 anos, eles têm uma grande dificuldade de aceitação, dificuldade de transformação. Então é complicado ele olhar para o lado e dizer, eu estou sozinho nessa. Ele não confia em um adulto, ele não pode contar com um adulto que estava ali ao lado dele enquanto ele era criança. Porque se ele contar para o adulto vai repreendê-lo, reprimi-lo e talvez bater, né? Independente disso, é assim que se perde uma confiança, uma dedicação tão simples que os pais podem fazer. Eu sei que essa fase de 12 anos, aos 15, eles não querem mais a nossa presença. Eles querem os amigos, mas como estou citando, falo nesse momento daqueles que são mais reprimidos, mais fechados, os que passaram mais dificuldades, crianças os quais têm dificuldade de sim ser introduzido no meio social, né? Então é difícil para a criança comunicar-se como adulto e confiar. E quando encontra, às vezes, o adulto não é tão positivo quanto ele precisa. Então ele quer contar um segredo e não acredita que o adulto será realmente uma fonte de segredo. Os próprios pais, né, ou desacreditaram quando mais jovem. Então é complicado para a mente daquela criança. Como a psicóloga, a doutora Maia, acredito que é isso. Estou seguindo ela recentemente, então não decorei ainda. Mas a Maia cita, e é comprovado, que o cérebro infantil da criança realmente só chega no nível de maturidade depois dos 23 anos. Então nós estamos falando de uma criança de 3, 4 anos, tropeça e cai e quer carinho, quer ser acolhido e não gritos. De uma criança de 12, 13, 15 anos que sabe que se contar para um adulto não vai ter acolhimento. Se aquele adulto que o criou, tia, pai, avós, aquele adulto que seria o adulto mais próximo dele, não é um adulto próximo. Não é um adulto em quem ele possa confiar. Então eles não contam, então eles se afastam, então eles tentam se introduzir a grupos de criança, né? De adulto, não de crianças, mas sim de crianças da mesma idade, né? E dividir aquele conceito mútuo, né? Ele procura a aceitação, é isso. Ele procura a aceitação e nem sempre ele aceita a tal aceitação. Ele está num nível tão diferente, tão engraçado, que ele quer ser diferente de todo mundo, mas se encontra muito bem num grupo que tem os mesmos pensamentos que ele. Isso é uma aceitação. E quando ele não é de fazer amizade, quando é uma criança retraída,
ele realmente, ou ela, tá? A criança em si não tem acolhimento, não tem amigos e desenvolve a grande ansiedade. Então, cuidem dos seus pequenos, porque independente de já serem maiorzinhos, eles são crianças. Eles precisam de você. Eles precisam de ajuda. Eles precisam de um ombro amigo, assim como você precisa quando você tem suas dores do coração, quando você passa uma decepção, quando você simplesmente quer mandar um zap para alguém, né? Eles também. Eu sei que estamos no mundo tecnológico e que você acha que os jogos no celular ou na TV é o suficiente para ele. É uma ótima companhia que vai ocupar o tempo dele. Não. Às vezes, e somente às vezes, podemos estar certo, podemos estar errado, e ele querer apenas um abraço, um colo de um pai, de um adulto presente na vida dele.